Fala galera, tudo bom? Professor Almir aqui de novo, de volta, né? Mó tempão que a gente não tinha nossas aulas. Agora com a aparelhagem tecnológica um pouco diferente. Aprendi a mexer naquele programa que eu tanto falava nas outras aulas. Então vamos ter uma interação um pouco maior. Eu vou aparecer durante as aulas, que eu sentia muita falta, né? E se eu achar necessário puxar, né, aqui pro meu rosto para falar mais frente a frente com vocês, porque o assunto necessita, dá para fazer nesse programa. Então é isso, tá? Espero que vocês gostem, espero que seja muito bom. E outro avisozinho, eu vou dividir as nossas aulas em algumas partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Eu vou tentar reduzir o tamanho das aulas, obviamente, fazer com que elas sejam mais rápidas, mais sucintas. Mas é que é complicado, porque geografia é o estudo de algo que é sistêmico, né? Então você puxa um assunto e ele leva a outro, que leva a outro. E não tem como você falar de maneira partida no meio, porque senão fica jogado e não dá pra gente entender bem. Então por isso que as minhas aulas costumam ser meio grandes, mas eu vou tentar dar uma reduzida nisso. De qualquer forma, elas vão estar reduzidas em algumas partes, para até facilitar vocês assistirem, beleza? Um outro ponto, o conteúdo do nosso segundo semestre começa a partir dessa aula de hoje, ou seja, de agora, tá? Então o conteúdo para V1 começa a partir daqui, tá? É isso basicamente que eu tinha para dar de recado, né? Nossa, minha voz falhou, já tô com a minha garrafa aqui do lado. Basicamente era isso que eu tinha para dar de recado para vocês e agora vamos para nossa aula. Saca só, que isso? Muito tecnológico. Deixa eu clicar aqui, ó. Agora estamos em tela cheia. Pronto, vamos lá. Então hoje a gente vai falar da rede hidrográfica do continente americano, tá? E o primeiro ponto é que o continente americano possui uma vasta rede hidrográfica. Então olha só que interessante. A gente já viu que o relevo é variado, né? A gente vai ver, né, que a questão climatobotânica, que basicamente é uma relação entre clima e vegetação, também são muito variados, né? A gente vai ver essa relaçãozinha nas nossas próximas aulas, né? Então o continente americano, como ele é muito extenso de norte a sul, ele tem muita variedade de tudo no seu território. E a rede hidrográfica é basicamente mais um desses elementos. Professor, mas o que é uma rede hidrográfica? Basicamente são os rios. Quando a gente fala de rede hidrográfica, nós estamos tratando dos rios de uma região. Tudo bem? Então, e olha só que legal. Por que ele tem essa vasta rede hidrográfica? Porque ele tem um clima variado e um relevo também variado. Olha que interessante. Então a gente percebe aquilo que eu falei agora há pouco no nosso início de aula. É tudo conectado, é um sistema. O relevo influencia, o clima influencia. Tudo bem? Então por que a rede hidrográfica do continente americano é tão vasta, é tão grande? Por conta do relevo e por conta do clima variado. Beleza, gente? Continuando, essa rede hidrográfica é dividida em 4 vertentes. Vertente do Ártico, vertente do Pacífico, vertente do Golfo do México e vertente do Atlântico. Vamos para o nosso mapinha aqui do lado. Vamos olhar aqui para a legenda. É bom que a gente treina também essa leitura de mapas, né? Só faltou aqui o título, mas está tranquilo. O laranja, não sei se está aparecendo bem para vocês, mas o laranja é a vertente do Ártico. O vermelho é a vertente do Atlântico, o preto é a vertente do Golfo do México e o roxo é a vertente do Pacífico. Vamos olhar como é que elas se manifestam no mapa, né? Então aqui, ó, a primeira delas, a vertente do Atlântico, ela passa por toda essa borda aqui, ó, por toda ela. E eu coloquei aqui marcadinho de lápis porque fica difícil perceber a diferença, né, do laranja para o vermelho aqui embaixo. Né? Então ela vem daqui até aqui, tudo bem? A vertente do Ártico. Daqui até... passa por aqui, até aqui na parte mais sul da Argentina, a gente tem a vertente do Atlântico, beleza? E aqui, ó, nessa partezinha pretinha, ó, aqui nós temos
a vertente do Golfo do México. Show? E aqui, mais pro cantinho, toda essa parte aqui, ó, nós temos a vertente do Pacífico. Nossa, meu olho ficou ardendo agora. A vertente do Pacífico, essa luz aqui. A gente tem a vertente do Pacífico nesse cantinho aqui. Tudo bem, gente? Então esse mapa mostra de maneira bem clara, né, as vertentes que compõem essa vasta rede hidrográfica do continente americano. Tranquilo? E também a gente consegue ver também alguns rios já, né? O rio Mississippi aqui, ó, que é o principal rio da América do Norte. A gente consegue ver aqui o rio Amazonas. Bem legal esse mapa que também está no livro de vocês, beleza? Vamos para a primeira vertente, que é a vertente do Ártico. Ela está presente no Canadá. Olha aqui no mapa. Olha aqui no mapa. Ó, vindo até aqui só. Basicamente, ó, Canadá. Só Canadá. Presente no Canadá. Seus rios permanecem congelados durante grande parte do ano. Olha onde é que está essa vertente. Olha a latitude dessa região aqui. Uma latitude muito alta. E o Canadá é muito frio. Se não lembrar da latitude, lembra que o Canadá é muito frio. Então, está numa região, né, quase próxima do Polo Norte aqui. Isso já indica pra gente que vai ser uma região com um clima muito frio. Então, por conta disso, os rios permanecem congelados durante grande parte do ano. Durante grande parte do ano, esses rios aqui estão congelados, tá? Só olhar a latitude, só olhar onde eles estão, e a gente consegue perceber essa configuração desses rios, tá? Por conta do clima frio, a navegação ocorre durante o verão e a primavera apenas, olha só, que são as duas estações do ano que esses rios são descongelados. Então, durante o verão e durante a primavera, esses rios são descongelados. E aí torna-se possível a navegação por eles. Tranquilo? No resto do ano, eles estão congelados. Show? O rio principal é o rio Mackenzie. Professor, eu preciso saber o nome desse rio? Não, obviamente que não. Nunca vou cobrar o nome de rio para vocês. Só se for, por exemplo, o rio São Francisco, né? É rio Amazonas. E mesmo assim, é muito difícil de eu cobrar o nome de rio, tá? Porque isso não é geografia, né? Isso é gravar nome. E esse rio Mackenzie tem uma grande importância econômica. Isso aqui é interessante que vocês saibam para a vida de vocês. E por que esse rio tem uma importância tão grande dentro dessa vertente? Porque ele é uma via de transporte para as toras de madeira retiradas das florestas boreais. Professor, é muito importante porque eu tenho que saber que as toras de madeira são transportadas? Não. O que é importante para vocês é saberem que esses rios, de maneira geral no mundo inteiro, quando é possível, por conta de configurações próprias, olhando o leito desse rio, se ele é um rio de planalto, se não é saber que eles podem ser utilizados para atividade econômica. Eles podem ser utilizados, são utilizados para o escoamento da produção, para levar a produção de um ponto A até o ponto B. Beleza? Eu coloquei um mapa aqui na nossa aula de um rio, não me lembro o nome dele agora, mas de qualquer forma vai aparecer quando chegar a hora dele, né, que justamente mostra como que ele foi importante, não só para o transporte de produtos, como também da ocupação do território do Canadá e dos Estados Unidos. Beleza? Então o rio, ele historicamente é utilizado. Quando eu falo rio, eu me refiro a todos os rios, tá? Ele pode historicamente foi utilizado para escoamento de produção e também para possibilitar a chegada de pessoas em regiões que, por exemplo, pela mata seria muito difícil. Então o rio favorece essa chegada nesses espaços. Assim foi colonizada a América do Norte, assim foi colonizada a América do Sul, beleza? Pelo rio. Os portugueses no Brasil, por exemplo, conseguiram chegar em regiões da Amazônia a partir de rios, tá? Quando eu falo portugueses, eu me refiro às pessoas que os portugueses mandaram, tá? Mas, voltando aqui para a nossa aula.
Então, o rio Mackenzie, ele tem uma importância muito grande do ponto de vista econômico. Por quê? Porque ele é uma via de transporte, é uma via de escoamento de produção, que no caso dessa produção são estoras de madeiras retiradas da floresta de coníferas. Floresta de coníferas e boreais é a mesma coisa, só muda o nome. Agora vamos falar um pouquinho da vertente do Pacífico. Essa vertente do Pacífico, ela está muito presente aonde? Na América do Norte. Então já pega a América do Norte como um todo. E a gente tem que dar o destaque para o Rio Colorado, tem 2.800 km de extensão, nascente montanhas rochosas e foz Golfo da Califórnia. A gente consegue pegar aqui, ó. Se a gente for olhar no mapa, as montanhas rochosas estão mais ou menos nessa região aqui. E percebam todos esses rios aqui. De onde que eles partem? Aqui. Justamente dessa região, ó. Região de montanhas rochosas. Então eles partem daqui e vão desaguar onde? Aqui, ó, no Golfo do México. Beleza, gente? Então, a gente consegue perceber o Golfo da Califórnia nessa região do México, tá? A gente consegue perceber, olhando pelo mapa, essas estruturas que a gente está conversando aqui na nossa aula. Beleza? Claro, tem que saber em que região ficam as montanhas rochosas. Professor, como que eu vou saber disso? Falamos na aula sobre relevo, tá? Então, isso já mostra pra gente essa relação entre relevo e rede hidrográfica. Porque é sempre interessante lembrar o seguinte: os rios nascem, suas cabeceiras, suas nascentes estão aonde? Em regiões mais elevadas, de grandes altitudes. Nascem nessas regiões e vão descendo, e vão estruturando todo o seu percurso. A parte mais alta do rio é uma parte mais esqueci a palavra, mais íngreme, e conforme esse rio vai se desenvolvendo, vai chegando a outras partes, ele vai se tornando mais aplanado. Percebam, ele começa assim, nasceu aqui, ó, e conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando mais aplanado até que ele se torna totalmente plano. Beleza? E aí, quando ele se torna plano, ele começa a meandrar, fazer aqueles caminhozinhos do rio, tá? Então, se o rio ele sempre vai nascer em uma região mais alta, se nós temos uma estrutura de relevo que tem o nome de regiões montanhosas nos Estados Unidos, ou montanhas rochosas também é um nome que a gente dá mais para essa região, a gente já consegue imaginar que dali vão partir vários rios, beleza? E aqui do lado nós temos quem? Nós temos os Montes Apalaches. Montes Apalaches são um pouco menor do que as montanhas rochosas, mas também tem uma altimetria ali significativazinha. Então dali também nascem rios, tá? Então, olha só que interessante essa estrutura dessa planície central aqui dos Estados Unidos. Como que tem toda uma configuração geomorfológica, né? Tem relevo de dois lados, que desses dois relevos vão partir rios que vão se encontrar e vão desaguar ali no Golfo do México, no Golfo da Califórnia. Tranquilo, gente? Vem comigo de novo. Responsável pela modelagem do Grand Canyon. Professor, como assim o Rio Colorado é responsável pela modelagem do Grand Canyon? Gente, o Grand Canyon, que é muito famoso, né? Ele é daquele jeito por quê? Se perguntaram por que o Grand Canyon é daquela forma? Paredões rochosos, todos quebrados, aquilo meio esquisito. Por que ele é assim? Porque basicamente ele era só um blocão de rocha há muito tempo atrás, no tempo geológico. Ele era um blocão de rocha. E um dia, né, apareceu um rio. Um dia, entre aspas, tá? Um processo. Mas a gente fala um dia para poder facilitar o entendimento. Então apareceu um rio nessa região. E esse rio começou a se desenvolver, começou a se desenvolver, né? Aí de um ponto A até um ponto B. Então acontece, o rio ele transporta muitos sedimentos. E ele tem uma função de erodir estruturas. Ele erode estruturas. O que é erodir? Ele retira sedimentos, ele transporta sedimentos e ele deposita esses sedimentos. Erosão é conteúdo, inclusive, do 6º ano. Tá? Estou só dando
uma relembrada nisso. Então, se o rio tem a função de retirar sedimentos, transportar e depositar, então o senhor está dizendo que o Grand Canyon tem essa forma que tem hoje em dia por conta da ação de rios? Exatamente. Ou seja, há muito tempo atrás, esse rio surgiu nesse grande bloco rochoso e começou a escavar ao longo de milhões de anos, tá? Conforme ele ia se desenvolvendo, ele ia escavando, escavando, escavando e escavando esse relevo, tirando do fundo, né, tirando do leito desse rio, né, do fundo dele, todos aqueles sedimentos, todos aqueles materiais que compõem a rocha. Então a gente fala que o rio foi escavando, 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 escavando essas rochas ao longo de muitos e muitos e muitos anos, milhões de anos, e hoje nós temos o Grand Canyon como ele é. Pra vocês perceberem, são grandes paredões rochosos com no meio um rio. E isso é um sinal muito clássico de que essa estrutura ficou de tal forma por conta da ação de um rio. Tranquilo, gente? Então, o Rio Colorado é o responsável pela formação do Grand Canyon. Um grande bloco rochoso que foi sendo escavado por um rio muito importante e que deu aquela forma do Grand Canyon como ele tem hoje em dia. Olha só que bacana. Beleza? Ele é pouco utilizado para navegação por conta da irregularidade do seu leito. Leito é a parte de baixo do rio. Leito, calha, tá? A mesma coisa. O que a gente quer dizer quando nós falamos da irregularidade do seu leito? Basicamente é que esse relevo ele não é plano. Ele tem várias alterações. Tranquilo? Ele é alto numa parte, depois ele fica um pouco menos alto, aí depois ele sobe de novo, aí depois ele fica mais plano, aí ele sobe. Como que você vai utilizar esse rio, por exemplo, para escoar uma produção? Você não consegue, justamente por conta dessa irregularidade do relevo. Tranquilo? Só que tem um ponto. Rios, né, regiões que têm essa irregularidade são muito úteis para quê? Para geração de energia. Que tipo de energia? Energia hidrelétrica. Porque você precisa de uma região mais íngreme para ter aquele impacto e gerar energia dentro da usina. Então, ao passo que o Rio Colorado ele não é muito utilizado para transporte de produtos ou de pessoas, ele é muito utilizado para quê? Para irrigação, né, vegetação, mas o foco aqui, para vocês imaginarem, que ele é muito utilizado para a geração de energia hidrelétrica. E por quê? Por conta do relevo que nós temos nessa região. Olha mais uma vez a relação entre relevo e rede hidrográfica e rede hídrica. Olha que legal. Beleza, gente? Já falamos da América do Norte, agora vamos falar da América do Sul. Na América do Sul, os rios possuem pequena extensão. E por que possuem pequena extensão? Por conta da elevada inclinação do relevo e da inexistência de grandes planícies. Opa, professor, como assim poucas planícies? Eu lembro da aula de relevo. Peraí, fiquei um pouco confuso. Olha para cá. Esse daqui é o mesmo mapa que eu acabei de mostrar para vocês, lá no outro slide. E por que eu estou trazendo ele de volta? Porque ele, além de mostrar as vertentes da rede hidrográfica do continente americano, ele também traz para a gente um mapa de relevo. Ele traz para a gente a estrutura do relevo da América, do continente americano. Vamos lembrar como é que era lá. O mais amarronzado era a região de maior altimetria, regiões mais altas. O mais alaranjado era um pouco menos alto, mas ainda assim era bastante alto, se eu não me engano, de 500 metros. O amarronzado era de 1000 metros para cima, o alaranjado era de 500 metros, o amarelo era de 200 e o verde era de 0 metros, ou seja, nível do mar, planície, planície, planície. Então, por que isso é tão importante para a gente? Olhando para a América do Sul, olha para cá. Quando a gente olha para esse mapa, a gente tem que lembrar que na América do Sul, a maior parte dele é o Brasil. Nós temos vários países ali dentro, mas o Brasil ele pega a grande extensão territorial da América do Sul. O Brasil é o tamanho de um continente.
Então, olha para cá. Brasil, basicamente, aqui é o encontro dos dois rios que vão dar origem ao rio Amazonas. Então, podemos colocar que aqui, ó, termina, começa o Brasil, né? E que o Acre, eita, cadê meu mouse? Tá aqui. O Acre deve estar mais ou menos aqui, ó, nessa porção. E daqui para cá é Brasil. Então, olha essa extensãozinha aqui, ó, para outros países. A gente percebe aqui que sim, eles têm acesso a regiões mais planas, né, de mais ou menos 200 metros de altitude, né? Só que acontece, tudo isso aqui, ó, é a Cordilheira dos Andes. Tudo isso aqui é a Cordilheira dos Andes, que é dobramento moderno, que é uma estrutura de relevo altíssima, formada a partir do encontro de placas tectônicas. Então, essa estrutura de relevo pega grande parte da extensão territorial desses outros países sul-americanos. Beleza? O Brasil tem muita planície, olha só. Mas os outros países da América do Sul, entendem? A gente não está falando só do Brasil, a gente está falando da América do Sul como um todo. Em comparação, eu peguei aqui um mapa de um atlas que eu tenho aqui em casa. E aqui as proporções dos países estão um pouco diferentes. Mas só para vocês terem em mente de que países são esses da América do Sul que nós estamos falando, né? Eu não sei se vocês têm em mente todos os países ali da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil ou não também, né? Mas que estão dentro dessa extensão territorial, né? Então nós temos aqui, ó, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Chile. Então, olha quantos países aqui, ó, no entorno do Brasil, que pega a maior parte da América do Sul. E aqui, ó, em comparação, ó, sempre fazendo comparação com um mapa e com outro. Isso é fundamental na geografia. Tem dois mapas, compara os dois. Se, claro, fizer sentido a comparação, né? Mas é sempre bom pegar os dois mapas, como nesse sentido aqui, a gente está estudando hidrografia, estudando essa relação com o relevo. É bom saber quais são os países sobre os quais nós estamos debruçados, né? E também ter em mente o mapa de relevo desses países, dessa região desses países e de onde partem esses rios. Beleza, gente? Então façam uma comparação. Percebam que o Brasil, ó, ele é muito predominante na América do Sul e que o restante dos países está muito aqui, ó, presente dentro dessa área de atuação dos Andes ou de outras estruturas que estão aqui mais ao norte. Tranquilo, gente? Só para deixar isso bem claro. Então, por conta da elevada inclinação do relevo e da inexistência de grandes planícies, nesses outros países, novamente, nós temos planícies, mas não são planícies muito extensas, muito grandes, tranquilo? Existem essas planícies, porém não são em números muito extensos, beleza? Lembrem-se que, ó, nesse mapinha aqui, ó, que mostra a hidrografia e também o relevo, o Brasil começa nesse ponto. E todo o restante, sumei o meu mouse, voltou, uma extensãozinha do Acre aqui embaixo, né? E todo o restante da América do Sul, ó, tá aqui no entorno do Brasil. Beleza, gente? Então vamos voltar. E aqui alguns exemplos: Rio San Juan na Colômbia, Guayas, Babarroio no Equador, Biobío no Chile e Marres no Sul, tá? Vertente do Golfo do México, constituída por uma diversidade de rios. Rio Missouri, Ohio, Illinois, Arkansas, Vermelho, Wisconsin, possuem suas nascentes nas montanhas rochosas e nos montes Apalaches. Vamos voltar no mapa. Olha aqui, montanhas rochosas, são essas daqui, ó. Essa região amarronzada e alaranjada, na América do Norte. Tá? A gente está agora falando do Golfo do México. Daqui nascem rios, ó. Percebam. E aqui do lado, como eu já falei no ponto anterior, nós temos os Montes Apalaches, que também tem uma altimetria bastante elevada, tá? Não tanto quanto das montanhas rochosas, mas são altos, tá? Tem uma altimetria bastante interessante. E dos Montes Apalaches, nós também temos rios nascendo aqui nos Montes Apalaches. O rio Ohio, inclusive, ele nasce aqui nessa região.
E todos esses rios se encontram e formam um único rio, que é o rio mais importante da América do Norte, que é o rio Mississippi. Tá? E ele vai desaguar exatamente aqui, ó, no Golfo do México. Está até em vermelho, a vertente do Golfo do México, que pega daqui até aqui. Tá? Então percebam, das montanhas rochosas e dos montes Apalaches, nós temos o nascimento, o surgimento desses afluentes. Professor, o que são afluentes? São os rios que vão se comunicar formando um único rio principal, que nesse caso é o rio Mississippi. Então, como a gente consegue perceber aqui no nosso mapa, nós temos nas montanhas rochosas o nascimento de alguns afluentes e nos montes Apalaches de outros afluentes, incluindo o rio Ohio, que vão se comunicar aqui, ó, e formar o rio Mississippi, que vai dragando, né, vai se deslocando por toda essa região aqui, ó, ou a maior parte dessa região das planícies centrais da América do Norte. Tranquilo, gente? Gente, a minha bateria do meu computador está acabando, então eu vou aproveitar para dar um pause, tá? E aí eu volto na parte 2. Então até daqui a pouco, gente. Tchau, até daqui a pouco.